Paz de Deus com todos vocês que já me ouviram em todo o território, em todo o Brasil. Vê aí que esses CDs que eu vou mostrar para vocês fazer o pedido deles. Faz o pedido deles, esse aqui é outro lançamento, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Para fazer o pedido dele, que eu mandei ele de presente para vocês, gratismente. Esse aqui é mais outro lançamento, ó. Eu mando gratismente para vocês. Pode fazer o pedido, que eu não vou cobrar ele de vocês, tá bom? Que Jesus diz assim que de graça a gente ganhou, de graça a gente tem que doar. Então, a obra de Deus, ela não pode ser vendida. Ela tem que ser grátis. Ela tem que ser grátis, igual Jesus não cobrou nada de nós. Como Jesus não cobrou milagre nenhum das pessoas que eu fazia, ele não cobrou libertação, Jesus não cobrou para orar e nem para expulsar os demônios, Jesus não cobrou para limpar os leprosos, não cobrou para limpar as enfermidades das pessoas que estavam na terra. Assim como ele não cobrou, e não cobrou também a vida dele, que ele entregou por nós também não podemos cobrar. Nós podemos apenas pedir, por exemplo, uma ajuda para a obra de Deus, para o sustento nosso e também das ovelhas que estão na igreja. Porque não é só nós pedir ajuda para nós, não, compreendeu? Quando entra as ofertas, aquilo ali não é só, é para o gasto do tesouro do templo. Mas quando Deus constituiu ali dentro daquelas 12 tribos, ele tirou uma tribo de Levi para poder ser os levitas, compreendeu? Ele falou assim para eles, pode pegar todos os bens e tira as primeiras premissas para mim. E as outras, Arão, você comerá com seus filhos. As outras premissas você comerá com teus filhos, compreendeu? Então não é só para o sacerdote, que o sacerdote tem direito de pegar aquele dinheiro e investir ali lá na obra, não. A obra maior que Deus quer que você faça é com seus irmãos, compreendeu? Faz bem você ter uma casa de oração, faz bem você ter a casa de oração, porque Jesus chamou essa igreja, que a humanidade chama de igreja, Jesus não chamou ela de igreja. Jesus chama de igreja a nossa alma, o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo habitar. Jesus diz assim que a igreja viva são o nosso corpo. Tem casa de oração, porque Jesus, quando ele bateu naquele povo que estava negociando dentro daquele templo de Jerusalém, quando ele bateu, ele falou, turma de ladrão, quem ordenou vocês violar a casa santa de oração do meu Pai? Ela é a casa santa de oração. Então, ela é uma casa de reunião de oração. Mas se entrar oferta para aquela casa ali, não é só para arrumar a casa de barro, não. Vocês têm que enfeitar também os irmãos que estão necessitando. Entendeu? Que ali tem muitos irmãos ali que estão reunidos ali com fé em Deus ali, mas muitas vezes ele não tem nem um pão para dar para os filhos dele. Então, se entrou as ofertas, a obrigação das pastoragens da igreja é auxiliar com os coitadinhos. Irmãos, como é que tá? Os irmãos têm o de comer dentro de casa? Irmãos, vocês têm veste? Vocês têm dinheiro para pagar aluguel, irmãos? Vocês não têm casa? Essa é a obrigação de toda pastoragem fazer. Quem quiser guardar o mandamento de Deus. Mas se não fizer isso, você está violando o mandamento de Deus. Você está violando o mandamento de Deus. Mas por que você pode falar isso aí, pregador? Eu posso falar assim, e dou testemunho para você lá dentro do Evangelho, no Testamento Velho, porque nós estamos no Novo, mas no Testamento Velho, naquela época o povo jejuava 60 dias nos bosques para poder pedir Deus perdão dos pecados, e Deus perdoava eles. Deus recebia as orações deles e os jejuns deles. Mas o que eles faziam? Eles voltavam para casa, não queriam nem saber se a viúva estava passando fome, se o órfão estava passando precisão de roupa, ou se ele estava como ele tivesse jogado. Eles roubavam, matavam, mandavam prender na injustiça, fazia toda injustiça. Deus falou para o profeta, vai lá e fala para aqueles caras lá que está jejuando, fala para eles que o jejum que mais me agrada, romper as cadeias injustas, quebrar o jugo do oprimido, vestir os maltrapintos, dar pão ao faminto, calçar quem está descalço, hospedar quem está sem hospedagem, socorrer o órfão e a viúva, e também socorrer o estrangeiro. Ele falou, fala para eles que se eles não mudar o procedimento e eles não fazer essas coisas que eu estou mandando, em vez de luz eu mandarei as trevas na frente deles.
eu não receberei a oração deles. Fala para eles que se eles fazer desta maneira, eu romperei na frente deles, com a minha luz brilhará como a brilha a aurora, e a vossa justiça caminhará na vossa frente como couraça e capacete de salvação. Fala para eles que se eles fazerem assim, a minha luz brilhará na frente deles. Então não adianta o sacerdote da igreja, o pastor da igreja, pegar o dinheiro e ele investir só para ele, não. Porque Deus mandou aquilo, foi para socorrer todas as ovelhas. Não é só para o profeta, não. Deus mandou, foi para socorrer todas as ovelhas. E vocês também, cantor, que está cobrando a palavra de Deus para cantar nas igrejas, você recebeu sua recompensa aqui na terra. No dia que você morrer, que você encontrar com Jesus, você vai prestar conta na frente de Deus. Você, pastor, que está cobrando aí, a sua agenda aí, para ser visto pelos homens, cobrando aí 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil para poder pregar na igreja. Você também já recebeu sua recompensa. Do dia que você morrer, que você apresentar na frente de Jesus, Deus vai mandar se afastar dele. Sabe por quê? Porque você negou os pequenos. Sabe por quê? Você negou os pequenos. Porque você está cobrando para pregar e você leva o dinheiro para o seu celeiro. Em vez de você repartir com os coitadinhos dos pobres, você está cobrando a palavra de Deus. Por que você está fazendo isso? O meu mestre e o seu mestre, que é Jesus, ele não fez isso não. Por que você está fazendo esse exemplo? Qual é o mestre que exemplou vocês desse tipo aí? Vocês dizem que tem teologia, que tem todo estudo, você está igual Nicodemos, doutor Nicodemos. Você está do mesmo tipo do doutor Nicodemos, entendeu? O doutor Nicodemos pensaria que como ele dava teologia para todo mundo, ele pensaria que ele estava com a salvação na gibeira. E ele ganhou nota 0 de Jesus. Será que vocês esqueceram disso aí? Compreendeu? A pessoa, para seguir a Deus, ela tem que renascer de novo. Quem é renascido tem dó dos irmãos. Quem tem o dom do Espírito Santo, ele tem dó dos irmãos deles, ele compadece do irmão. Ele não é como vocês que pegam os dinheiros das ovelhas e vai andar de jato e vai andar de carro importado e morar em luxuosos apartamentos, todos comprando uma fazenda e enchendo de gado, e as ovelhas lá passando fome. No dia que você topar com Deus, que você morrer, ele vai expulsar você, sabe por quê? Porque Jesus não falou assim, que o dia que ele vir fazer o julgamento, muitos que estão com o poder de expulsar o demônio, de curar a enfermidade, que pregou nas praças dele, vai falar, afasta maldito, não te conheço. Senhor, mas eu preguei nas suas praças, eu expulsei demônio com o seu nome. Senhor, eu fiz tantos milagres com o seu nome. Afasta maldito, não te conheço. Não, mas por que, Senhor? Porque você negou os pequenos. É porque você negou os pequenos. Você falou em mim, mas você negou os pequenos. Viu, meu amado? Nada fica despercebido na frente de Deus, não. Você está tirando onda aí, cantores e pregadores, cobrando o evangelho de Deus. Você está negociando a palavra de Deus. Você só vai aparecer o dia que você morrer. O dia que você morrer, você não recebe a veste branca, não. Você pode ser pregador do evangelho, você pode ter pregado para 500 mil ovelhas, mas o Paulo fala que o evangelho não é sinal de salvação, não, pregar o evangelho. Sinal de salvação é obra. Tiago fala assim, mesmo que eu dou meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, nada valeria. Mesmo que eu falaria isso na linguagem dos anjos, se eu não tiver caridade, de nada valeria. Você vem com a fé e eu vou com a obra. Ele diz, a fé sem a obra é morta. E vocês estão nessa pegada. Você está dizendo que tem fé em Jesus, mas não tem obra. Abram os olhos de vocês para que você não seja lançado no inferno. Jesus não respeita teologia e curso de anel de doutor para ele jogar no inferno, não. Ele só não joga no inferno aquele que guardar o mandamento dele. Entendeu? Jesus é diferente. O dia que ele vir, vai vir como um furacão. Falou que a espada que ele vai trazer vai sair da boca dele. Ele diz, qual é essa espada, pregador? A espada da justiça. Jesus diz assim, eu sou fiel. Eu sou o primeiro e o último. Ninguém manda em Jesus. Ninguém manda em Jesus. Jesus, o que ele fazer está feito o dia que ele vir. O dia que Jesus vir, ele não vai humilhar para ninguém, não. Ele vai humilhar, não. Ele humilhou aqui para vencer a morte. Para poder entrar no seio da terra e tomar a chave da vida e da morte. Agora, hoje que Jesus está com todos os julgamentos nas mãos dele, ele vai vir para julgar o que estiver certo. O que estiver errado vai ficar. Glória. Receba aí. Eu vou servir de linguagem corrente para muitos falsos profetas. Para muitos que estão falseando a palavra de Deus aí. Muitos cantores que estão falseando. Cantores, eu canto e louvo, mas eu não cobro nada de ninguém. Eu não cobro minhas letras, eu não cobro composições que Deus me deu, que é pecado para mim, compreendeu? Eu não vou condenar minha alma por conta de dinheiro. Deus envia para mim conforme ele vê que necessita.
Compreendeu? Se ele não me dá, não tem problema. Mas eu estou cumprindo o mandato de Deus para minha alma ser salva. Glória, glória. Recebe aí, meu amado.